Olá, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre o jacobiano. O jacobiano, ele é uma aplicação, ele é calculado através de uma aplicação de derivadas parciais, onde que a gente calcula uma transformação t, tá, do plano UV para o plano XY. Bom, então eu tenho aqui uma transformação de U e V para XY, que ele é o quê? Calculado através das derivadas parciais, onde que a minha função x e y é dada em função de u e v, tá? Como se a gente estivesse pensando que eu tenho minhas funções trabalhadas na forma paramétrica. Bom, como que a gente calcula? Se eu quero o meu jacobiano da minha função x e y em relação às variáveis u e v, eu vou calcular a derivada, a matriz, o determinante da matriz formada pelas derivadas parciais da minha função x e y em relação à variável u e em relação à variável v. Bom, a variável u vai estar na primeira coluna da minha matriz. As derivadas em relação à variável v eu vou posicionar na segunda coluna da minha matriz. Bom, a hora que eu fizer o determinante, vai ficar a derivada parcial de u vezes a derivada parcial de y em relação a v, menos a derivada parcial de u em relação a v, vezes a derivada parcial de y em relação a u. Bom, a hora que nós temos aqui, é só fazer depois o ajuste da função ou ajuste numérico, porque nós temos aqui um determinante de uma matriz 2 por 2. Bom, se a minha função for dada em 3 variáveis, que a gente pode ter isso, bom, meu jacobiano é de forma análoga. Então, a minha função, eu vou ter 3 funções x, y, z nas variáveis u, v e w, por exemplo. Então, a minha matriz vai ser uma matriz de 3 por 3, onde que eu tenho a derivada de x, y e z nas variáveis u, v e w. Então, eu vou ter um determinante para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. Se eu tiver uma função, uma função de 3 variáveis e é dada por 3 funções, ao invés de 2. Para melhor entendimento, vamos fazer um exemplo, onde que eu tenho as duas funções, u e y, e nas variáveis u e v, onde que a minha função x é u mais 2, que multiplica v ao quadrado, e minha função y, nas variáveis u e v, é igual a 3u menos 5w. Desculpa, 5v. Bom, o meu jacobiano nas variáveis x e y vai ser exatamente quem? A derivada parcial de x em relação a u, vezes a derivada parcial de y em relação a v, menos a derivada parcial de u em relação a v, que multiplica a derivada parcial de y em relação a u. Então, é isso aqui que a gente precisa calcular. Para eu calcular o meu jacobiano, então eu preciso calcular as derivadas parciais da minha função x e da função y nas suas duas variáveis, u e v. Então, vamos lá. Para eu calcular a derivada parcial de x em relação à variável u, eu vou considerar minha variável v como uma constante. Então, eu vou derivar apenas u, que é a variável da função. Então, a derivada de u é 1, menos mais a derivada da minha função em relação a 2v ao quadrado. Como v ele é uma constante, a derivada é 0. Agora, vamos fazer a derivada da função x em relação a v. Bom, quando eu faço em relação a v, a minha variável u se tornou uma constante. Então, a derivada de uma constante é 0. Mais 2 vezes a derivada, mais 2 vezes a derivada de v ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes a derivada de v ao quadrado, que é 2v. Então, fazendo a mesma continha aqui, 2 vezes 2, 4v. Agora, eu preciso fazer o quê? A derivada da função y em relação à variável x. Quando eu faço a derivada da minha função em relação a u, quer dizer, tá? Desculpa. A variável v é constante, então eu vou ter o quê? Derivada de 3u igual a 3, menos a derivada de 5v, que é igual a 0. A outra derivada, eu vou fazer a derivada parcial de y em relação a v. Quando eu calculo a derivada de y em relação a v,
3u é uma constante, então a derivada é zero. Então, eu vou ter menos 5, que multiplica a derivada de v. A derivada de v é 1. Então, a derivada de menos 5v é igual a 5. Bom, agora eu preciso colocar exatamente no cálculo do meu determinante para o jacobiano. Então, no meu caso aqui, o jacobiano de x e y vai ser quem? A derivada parcial de u em relação de y em relação a u, que multiplica a derivada parcial de y em relação a v. Então, a derivada parcial de u em relação a u é 1, que multiplica a derivada parcial de v de y em relação a v. Então, eu tenho menos 5. Como eu tenho uma multiplicação, eu preciso colocar entre parênteses para não trocar a minha operação. Menos, porque como é o meu determinante aqui, ele tem um menusinho, a derivada de u em relação a v. A derivada de u em relação a v, eu encontrei 4v, que multiplica a derivada parcial de y em relação a u. A derivada parcial de y em relação a u, eu encontrei 3. Então, eu tenho 1 que multiplica menos 5, eu tenho menos 5. Menos 4v que multiplica 3, eu tenho 4 vezes 3, 12v. Então, aqui se encontra o meu jacobiano de x e y da minha função u e v dada.